Inscreva-se no meu canal e ative o sininho. Dessas pessoas os direitos sem colocar nenhum outro no lugar. Se a gente está falando aqui de um remanejo dos recursos para atender melhor, de maneira mais eficaz, com melhor performance, as necessidades das populações que mais precisam, a gente precisa saber o que o Estado, o que a Prefeitura de São Paulo vão oferecer para colocar no lugar. Por quê? Do jeito que eu estou vendo até agora, parece que o que vem no lugar é a manutenção dos benefícios dados para os empresários, porque a SMS parece que vai e volta, e o salário do prefeito e dos secretários, que não esqueci ainda não, hein? Estou ainda, de vez em quando, sonho com isso. De vez em quando sonho. Comecei o ano sonhando com isso. Então... Sonhando com o aumento, você sonha em ter um aumento de 46%. Ah, que sonho bom, hein, Ram? Sonho com isso. É isso. Eu estou sonhando com isso ainda, eu não sei como é que faz, eu não sei... Prefeito não acho que vou virar, porque tem que concorrer à eleição, dá muito trabalho, não sei pra isso. Mas eu acho que eu vou mandar o currículo para virar secretário. Olha só, tchau, tchau, Michel, até. Beijo grande, querida, até semana que vem, tchau, tchau. Sindicatos entraram com uma ação civil pública no Tribunal de Justiça de São Paulo contra o governador João Dória para derrubar essa decisão que retirou idosos com idades entre 60 e 64 anos da faixa de gratuidade no transporte público. A suspensão foi anunciada justamente em conjunto pelo governo e pela Prefeitura de São Paulo no fim do ano passado. Idosos que estão nessa faixa etária atingida por essa decisão reclamaram dessa medida. É o caso de Marli Aparecida, de 64 anos, que mora na Vila Mariana, mas se desloca todos os dias para a cidade de Ademar, onde cuida do pai, de 90 anos. Já faz 4 anos que eu não pago, agora eu vou ter que pagar. Eu uso muito condução porque meu pai não pode sair e eu tenho que sair no lugar dele para fazer compras, para ir nos bancos para mim e para ele, para ir em médicos, para ir em exames. Então eu uso muita condução e vai fazer muita diferença no final do mês para mim. Além de que a gente ainda vai ter que deslocar até um posto do SP Trans para fazer um novo cartão. Para a mudança, o governador João Dória revogou um decreto de 2014 que regulamentava a gratuidade para essa faixa etária. Já o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, revogou uma lei de 2013 que garantia a isenção de pagamento de tarifa a pessoas com idade igual ou maior que 60 anos. O Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e Mogi das Cruzes, o Sindinap, Sindicato Nacional dos Aposentados, e a CNTM, Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, tentam derrubar a revogação em âmbito estadual. O presidente da CNTM, Miguel Torres, afirmou que a decisão do governador João Dória e do prefeito Bruno Covas prejudica pessoas que dependem da gratuidade. Na nossa opinião, isso é um ataque, é um direito dos trabalhadores, né, que precisam e mais precisam de mobilidade, que, né, nesse caso, a grande maioria são aposentados e precisam se locomover até pela sua, atrás de remédios, alimentação, e essa medida que foi tomada, que teve início já agora nos primeiros dias desse ano, afeta diretamente esses trabalhadores. As associações vão apresentar à Prefeitura de São Paulo um plano para a retomada da gratuidade e pretendem pressionar por uma emenda em Brasília para alterar o Estatuto do Idoso, lei federal que prevê a gratuidade a partir dos 65 anos. O presidente do Sindinap, João Inocentini, ressaltou que o objetivo é ampliar o processo de transição durante a pandemia de coronavírus. Para ver se nós chegamos num acordo aqui no município de São Paulo, porque aqui no município de São Paulo, aproximadamente quase 200 mil pessoas usam o transporte dessa idade, 60 ou 65 anos. E nós temos até algumas alternativas, né, para não acabar de uma vez, como esse ano, a pandemia esse ano manteria do jeito que está, e no próximo ano a gente ia reduzindo o ano até chegar para cumprir a lei, que a lei diz que é de 65 anos. Há pouco, Fabiola, aqui no CBN São Paulo, o secretário estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli, disse que o governo não vai voltar atrás e que está se adequando a uma lei que é praticada em todo o país. O Estatuto do Idoso assegura a gratuidade para maiores de 65 anos, mas prevê que o benefício para a faixa de 60 a 64 anos fica a critério da legislação local, como ocorria até então. Em nota da Secretaria de Transportes Metropolitanos, o governo de São Paulo e a Prefeitura da capital reiteraram que as novas medidas para a concessão de gratuidade no sistema de transporte
transporte público passarão por um período de transição neste mês de janeiro e começam a vigorar a partir do dia 1º de fevereiro. Disseram também que, conforme o Estatuto do Idoso, está mantida a gratuidade nas passagens dos ônibus municipais e intermunicipais, do metrô e da CPTM para as pessoas acima de 65 anos de idade. E reafirmaram ainda que passageiros com menos de 65 anos que já possuem um cartão de bilhete único especial da pessoa idosa deverão providenciar a substituição desse cartão por um modelo do tipo comum durante este mês de janeiro, este período de transição, já que os cartões com a gratuidade serão cancelados a partir do dia 1º de fevereiro para quem não completar essa idade mínima. O Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu o fim da gratuidade do transporte público para idosos com idades entre 60 e 64 anos. A medida passaria a valer no dia 1º de fevereiro, depois de a gestão João Dória revogar um decreto de 2014 que garantia a passagem gratuita para essa faixa etária. Com a liminar, a Justiça determinou que a gratuidade seja mantida no metrô, nas linhas da CPTM e da EMTU. Em meio ao cenário incerto, já que a decisão é de caráter liminar, idosos reclamam. Egli Montesano tem 64 anos e defende a gratuidade no transporte público como um direito adquirido, sem possibilidade de revogação. Interromper a concessão e só começar a distribuir novamente para quem tem o 65 completo, mas não mexer com quem já tem. Isso é um direito adquirido. Segundo a Justiça, a decisão do governo afronta os princípios da independência dos três poderes ao interferir nas funções do Legislativo, que deveria decidir sobre a adequação de leis estaduais à legislação federal. A ação foi movida por sindicatos e entidades ligadas a idosos e trabalhadores, entre elas a Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas. O presidente da Confederação, Miguel Torres, afirmou que as decisões do governo Dória e do prefeito Bruno Covas prejudicam pessoas que dependem da gratuidade. A grande maioria são aposentados e precisam se locomover até atrás de remédios, alimentação. No caso dos ônibus gerenciados pela Prefeitura de São Paulo, o fim da gratuidade para idosos de 60 a 64 anos ainda está mantido. As entidades que moveram a ação contra o Estado pretendem apresentar à Prefeitura um plano para a retomada da gratuidade e pretendem pressionar por uma emenda em Brasília para alterar o Estatuto do Idoso, lei federal que prevê a gratuidade a partir dos 65 anos. O presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical, João Inocentini, ressaltou que o objetivo é ampliar o processo de transição durante a pandemia. Quase 200 mil pessoas usam o transporte dessa idade, 60 ou 65 anos. Para não acabar de uma vez, como esse ano, a pandemia, esse ano manteria do jeito que está, e no próximo ano a gente ia reduzindo o ano até chegar para cumprir a lei. O governo paulista tem um prazo de 30 dias para apresentar defesa à Justiça. Em nota, a Procuradoria-Geral do Estado informou que vai recorrer e que as leis federal e estadual foram devidamente observadas. A Procuradoria também alegou que o Estatuto do Idoso delega à legislação local a competência para decidir sobre a gratuidade para idosos entre 60 e 65 anos. Com colaboração de Matheus Meirelles, de São Paulo, Júlio Vieira.